Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, 30 dias com Deus, nessa jornada que a gente tá junto aí já há alguns dias. Eu não me recordo exatamente o tempo. 19. Andressa, ela é melhor com essa questão de datas e números e tempo, que, meu Deus do céu, eu não tenho essa habilidade que a Andressa tem de data, de... até questão de temporalidade, né? Mas, enfim, no vídeo de hoje eu tava refletindo muito, né, sobre algumas coisas. Eu acho que um dos meus maiores desafios nessa jornada é pensar. Pensar, refletir, questionar. Não questionar no sentido de dúvida, né, mas questionar no sentido de... eu preciso saber melhor sobre isso, né? Eu preciso saber se isso é isso mesmo. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que dentro dessa jornada, eu tenho percebido cada vez mais a simplicidade do evangelho e o quanto é difícil para nós confiar e acreditar. Cara, eu sei que eu acho que eu já falei isso em algum momento, e por mais que a gente tenha algumas informações, que a gente lê, que a gente... como é difícil essa entrega. Como é difícil essa entrega. E às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns pregadores que eu gosto, né, americanos, eles falando da entrega e tudo mais, e aí tu fala, cara, como? E aí agora eu, à tarde, me peguei pensando nisso, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade de acreditar, por mais simples que seja. E às vezes eu converso até com a Andressa, né, sobre determinadas coisas, e a Andressa demorou muito tempo a entender isso, né? Que a Andressa tinha aquilo na cabeça dela assim, não pode ser tão simples assim. Não essa questão do evangelho, mas outras situações cotidianas, né? Eu falei, mas é. É porque às vezes a gente cria uma roupagem, uma complexidade muito grande em determinadas coisas, somente para que a gente possa evitar mexer naquilo dali. E aí eu me lembrei de uma vez que eu aprendi muito isso com o Dr. Myles Munroe. Ele diz que todo ser humano, todo ser vivente na Terra foi feito para dar certo. Isso é muito contraditório. Porque você fala assim, cara, se todo mundo foi feito para dar certo, a gente observa determinadas pessoas que, caceta, cara, não tá dando certo. Só que ao mesmo tempo que eu fiz esse questionamento, por outro lado, a gente também tem a resposta, né? Todos nós fomos feitos para dar certo, mas entre isso dar certo, isso acontecer, existe o nosso processo pessoal. Existe o nosso processo de obediência, existe o nosso processo de rendição. E um exemplo que me saltou à mente. Deus, ele é o Criador. Nós somos as criaturas que foram criadas por ele. E quando ele criou o homem e a mulher, e né, tudo que Deus foi criando lá em Gênesis, ele disse, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, e viu Deus que era muito bom. Eu creio que todos nós fomos feitos para dar certo, porque quando eu dou certo, eu glorifico o nome do Pai. Eu vou explicar. Eu tenho aqui um fone na minha mão, tá? Esse aqui é um AirPod, correto? Quando a gente compra um AirPod, quando você compra um computador, quando você compra uma geladeira, quando você compra uma televisão, quando você compra um celular, o que vem no celular? Deixa eu ver se tem se é até melhor. Eu tinha essa caixazinha aqui. Quando você compra, tá aqui. Eu não sei se ela vai ter o que eu quero mostrar pra vocês. Ó, quando eu comprei esse AirPod, já tem até bastante tempo, ele vem numa caixa, né? Quando eu abro a caixa, ó, vou botar ele aqui dentro. Então, a caixa tá fechada, correto? A caixa tá fechada. Quando eu abro essa caixa, qual que é a primeira coisa que aparece aqui? O que é isso aqui? É o manual.
Quando eu tiro o manual, eu tenho o produto. Vinícius, o que você está querendo dizer? A primeira coisa que é importante para que eu consiga utilizar todas as funções, utilizar o fone da melhor maneira possível, tá aqui, no manual. E se você perceber, ele tá novinho. Porque eu não tirei ele daqui. Porque às vezes a nossa ansiedade de querer ter determinadas situações faz com que a gente comece a ignorar aquilo que não poderia ser ignorado, que é o manual. Então eu pego aquilo que realmente de fato é importante, aquilo que eu quero que dê certo, aquilo que é o meu plano de vida, aquilo que eu quero que Deus me abençoe, aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, que eu quero que aconteça no mundo, que eu quero que aconteça na minha família, eu pego. E a partir disso, eu fico, isso aqui tem que dar certo, Senhor, faça com que esse fone dê certo, Senhor, faça com que esse fone dê certo, Senhor, faça com que esse fone dê certo. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma surdez, que às vezes o Senhor está falando assim, meu filho, lê o manual, lê as instruções. Lê as instruções. O que você está querendo dizer com isso, Vinícius? Todo criador de algo, o maior interesse é que a sua criatura dê certo. Porque quando essa criatura dá certo, isso, de certa forma, vai o quê? Engrandecer o nome da marca. Vai melhorar a reputação. O que é a reputação? Reputação significa interesse no nome. O significado da palavra reputação significa interesse no nome. E quando a gente pega o manual ele vai ter instruções claras da forma com a qual eu devo usar. Não opere isso perto da água, não deixe isso cair na água, não deixe isso, não deixe aquilo, utilize assim, carregue assim, configura assim, faça isso, faça aquilo outro. Então o manual ele vem dizendo detalhadamente aquilo que de fato precisamos saber para que a gente opere a máquina ou o produto da melhor forma possível. Porque é importante e é interessante para o criador que isso dê certo. Partindo da ótica de Deus, quando ele viu aquilo que aconteceu, ele enviou o seu único filho para que a gente conseguisse ter a redenção, fosse chamados de filho. Jesus veio, explicou o evangelho, falou sobre o Pai, falou sobre o reino, deixou os seus ensinamentos, que é o nosso manual. Não existe sequer um problema que a gente esteja passando que não esteja aqui. E esteja aqui também a solução. Quando a gente fala, Jesus, aconteceu isso, Jesus fala assim, eu sei o que é, porque eu passei isso também. Eu fui traído, Jesus, eu sei como é que é. Cuspiram, eu sei como é que é. Me xingaram, eu sei como é que é. Me crucificaram, eu sei como que é. Eu senti isso na carne. Então tudo Jesus passou pelas aflições desse mundo. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. E o que você está querendo dizer com isso, Vinícius? Que todos nós temos um propósito ao qual eu creio que, assim como o propósito desse fone é fazer com que eu ouça melhor, assim como o propósito desse microfone é fazer com que o áudio fique melhor, o propósito da câmera é para filmar, o propósito dessa cadeira é para que eu fique sentado. E muitas das vezes, essa cadeira ela foi feita para que a gente ficasse confortavelmente sentado. Ela não foi feita para que eu ficasse em pé nela. O propósito dela não é esse. E se eu tentar utilizar ela fora do propósito, algumas coisas vão acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu fui tentar pendurar uma cortina aqui, subi na cadeira, a cadeira rodou, eu balancei e quebrei o suporte do negócio do pau ali da cortina. O que é isso? Deus nos fez para dar certo. Só que a nossa ausência, às vezes, de confiança naquilo que Ele declarou sobre nós, dificulta a capacidade que temos de dar certo. Porque quando eu dou certo, isso é importante para Deus, porque quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. Quando você percebe alguma pessoa que canta muito bem. Tem um vídeo de uma menina,
que ela foi num desses programas Got Talent Brasil, americano, e ela entra toda fechadinha, toda tímida, toda, né? E ela com dificuldade de falar e ela toda encolhida. E os jurados, tipo, tentando conversar com ela e tudo mais. E ela, tipo, toda travada, toda fechada. Uma menina magrinhazinha. E eles falam, não, tudo bem. Eles fazem ali mais ou menos aquela... tentando quebrar o gelo para deixá-la um pouco mais calma. E ele fala, não, tudo bem. E aí ela baixa a cabeça e começa a melodia, né? A introdução da música. E ela começa a bater o pé. Quando ela solta a primeira nota da música, todos... É incrível. A primeira reação que todos têm é, meu Deus. Através do propósito dessa menina pelo qual ela foi criada, para louvar, para cantar, a potência vocal dela faz com que quando ela coloque esse propósito para fora, pessoas que nem conhecem a Deus declaram a grandiosidade dele através da vida daquela pessoa. Cara, eu não sei se você conseguiu entender isso. Quando a gente dá certo na vida, é nítido a glória do Senhor. Quantas vezes você falou já isso? Olhou para uma pessoa e falou assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa muito abençoada. Nossa, esse médico é muito abençoado. Nossa, esse empresário é muito abençoado. Nossa, olha só como Deus age na vida dessa pessoa. Através do dom, através do talento, através daquilo que aquela pessoa está exercendo no talo da sua excelência. Naquilo que ela se propõe a fazer. As pessoas representam Deus em qualquer coisa as quais elas estão fazendo. Ontem eu estava ouvindo uma história que quando Salomão ele queria construir uma escada e que ligasse a casa dele, o palácio dele, com o palácio da casa do Senhor. E ele disse assim, me traga o melhor artesão. E eles trouxeram um artesão e o Salomão começou a conversar com o artesão. E ele falou assim, olha, eu quero construir uma escada assim. Essa escada eu quero que ela conecte a minha casa com a casa de Deus que está lá. E eu quero passar por aqui. Essa escada precisa ser assim, a escada precisa ser assada. Pá. E Salomão foi dando todas as instruções para aquele artesão. E aquele artesão ele faz uma obra maravilhosa, fica algo incrível. Tempos depois, não sei quanto tempo, um mês, um ano, não faço ideia. A rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão. Quando ela vê a obra daquela escada, ela reconhece que há um Deus em Israel. Pelo trabalho que foi muito bem executado, de uma pessoa que tinha um propósito muito bem claro daquilo que ele nasceu para fazer, quando ele executa aquilo com excelência, aquilo glorifica o nome do Pai. Aquilo glorifica o nome de Deus. E onde você está querendo chegar com isso, Vinícius? O quanto muitas das vezes é difícil a gente confiar que nós fomos feitos para dar certo, e muitas das vezes a gente atropela e mete os pés pelas mãos, e muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de realmente de acreditar nisso. Diante das dificuldades, diante das situações do dia a dia, diante das coisas que você faz e de que as coisas não acontecem, e você está fazendo e as coisas não acontecem, e você ora e as coisas não acontecem, e olha, eu honestamente, o final do ano passado e o início desse ano tem sido assim. Eu perdi a conta de quantos projetos, de quantas coisas eu me propus a fazer e nada deu certo. Não foi porque eu não fiz por excelência, não foi porque eu não fiz da melhor forma possível, muito pelo contrário, eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi em informações, em cursos, em aperfeiçoamento, em ferramentas, horas de trabalho, maçante, parei até mesmo de fazer coisas que era necessário, de cuidar da minha saúde física, de treinar, de ter um tempo com os meus filhos, de ter um tempo com a minha mulher, me dedicando a esse projeto, porque eu acreditava que quando esse projeto virasse eu conseguiria sair de onde eu estava e aquilo dali iria dar uma tranquilidade. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto, foi o sexto, e nada deu certo. E até agora, Vinícius, até agora nada deu certo. Ah, você tá orando? Tô orando. Você tá buscando? Tô buscando. Só que eu entendi que a árvore é revelada através dos seus frutos.
E o fruto é a prova de que quando estamos conectados com o que realmente nos gera vida. Muitas das vezes aquilo que desejamos não acontece, pois aquilo que a gente tanto deseja pode nos tirar do propósito que Deus nos fez. E é esse ponto que muitas das vezes a gente se questiona e tem essa dificuldade de confiar. Porque ao mesmo tempo, né, a palavra diz que a gente precisa trabalhar para que a gente seja, né, frutíferos. Precisa trabalhar, precisa gerar as questões para sua casa, né, os recursos para sua casa, para sua família. E hoje eu virei para Andressa e falei assim, eu tô com uma sensação de que eu tô sendo negligente. Porque quando você trabalha por conta própria, todo o ecossistema ele depende da sua produção. E quando você se sente improdutivo, como que eu vou comer de um fruto que eu não plantei? Entende? Basicamente é isso. E aí eu falei isso com ela e eu falei assim, eu vou treinar, eu tava com muita dor no braço, eu não queria ir, eu tava com muita dor no ombro, e ela falou assim, vai lá, tenta, vai lá e faz o seu melhor. Fui lá, fiz o meu melhor, consegui fazer a atividade que eu precisava fazer, enfim, consegui vencer esse obstáculo, vencer essa barreira, foi necessário. E aí eu voltei, e aí eu tomei banho, aí eu falei com ela de novo, ela falou assim, você já parou pra pensar que talvez você e eu estejamos num momento de busca? Eu falei assim, eu pensei sobre isso. Mas às vezes a gente precisa tentar entender e equilibrar, né? Que sim, eu preciso estar no momento de busca, mas que eu não utilize Deus, que eu não utilize a palavra de uma forma distorcida para que eu possa permanecer no estado de improdutividade ou de negligência. Então é bom que a gente busque orar mais para que Deus possa falar com nós. E a gente ora. E se não há uma resposta do problema ao qual eu estou orando a Deus, certamente o problema não é Deus. Isso eu não tenho dúvida, porque eu entendo que o inimigo ele trabalha duro para que a gente cada vez mais perca a possibilidade de ouvir ao Senhor, para que de certa forma ele consiga destruir a nossa fé. Então, eu acredito que por mais que a gente entenda que fomos sim feitos para dar certo e que Deus deixou um manual para que a gente pudesse seguir as instruções que são claras para que a gente possa dar certo, para que a gente possa prosperar da maneira a qual honre o nome dele. Assim como uma marca, seja de roupa, seja de eletrônico, seja de qualquer coisa, tem o total interesse. O mais louco é que essas marcas elas têm a garantia. E se isso não der certo, você envia outro para eles e eles te devolvem um novo. E eles nem te conhecem. Por que eles fazem isso? Porque eles são bons demais? Não, porque eles têm interesse no nome, na reputação. E muitas das vezes a gente envia a nossa vida para assistências técnicas desqualificadas. O que seria isso, Vinícius? Acreditando em coisas que não deveriam acreditar, deixando com que outras coisas tomassem o lugar de Deus, deixando com que outras sementes sejam plantadas no nosso jardim. Acreditando muitas das vezes na proposta que a gente vê na internet, acreditando muitas das vezes nas fórmulas mágicas que a gente vê, nos rendendo a ouvir outras situações e não mandamos o produto para o fabricante. Eu honestamente creio que todos nós temos um propósito nessa terra e muitas das vezes pode ser que o nosso propósito seja algo tão notável pra gente ao ponto da gente dizer assim, mas eu não posso ganhar a vida com isso. Isso daqui não vai me manter. Porque muitas das vezes a gente faz esse tipo de barganha, né? Não, mas isso não dá dinheiro. Ser professor não dá dinheiro. Ser isso não dá dinheiro. Ser aquilo não dá dinheiro. Ora,
Certamente, se você for muito bom naquilo que você faz, a mão poderosa do Senhor glorificará aquilo que você está fazendo. Seja você um vendedor, alguém que vai criar algo. E muitas das vezes a gente não consegue entender que aquilo que estamos fazendo agora pode não parecer que se conecte com aquilo que iremos fazer no futuro. Então eu creio que sim, todos nós temos um propósito, e esse propósito ele foi estabelecido pelo Criador, e é interesse fundamental do Criador que a gente dê certo. Dê certo como ser humano, dê certo como pessoa, dê certo como profissionais, demos certos como homem, como mulher, como pais, como família, como nação. Esse é o propósito dele. E de fato, a única coisa que atrapalha essa jornada é de fato a nossa ausência de confiança no Pai. E por que temos essa ausência de confiança? Porque isso revela a ausência da entrega 100%. Porque muitas das vezes a gente acredita, eu já falei isso em alguns vídeos, se eu entregar 100% nas mãos do Senhor, eu vou passar por muitas batalhas, mas minha vida estava tão boa. Não estava, você estava num esgoto correndo. A partir do momento que você começou a fazer algo, as coisas começaram a ser reveladas. Aquilo não foi que apareceu para você, aquilo sempre existiu, mas a partir do momento que a tua visão ela se limpa, você começa a observar determinadas situações. E a partir dessa jornada de problemas, de situações, as quais Deus apresenta diante de você, é uma forma que ele tem de sinalizar aquilo que precisa ser melhorado em você. E muitas das vezes a gente não quer melhorar e está pedindo a Deus o próximo passo. Teve um homem uma vez que perguntou para Jesus assim, como ter a vida eterna? E aí Jesus disse para ele, o que a lei diz para você? E aí ele vai e fala alguns mandamentos do que a lei diz. E aí Jesus fala assim, então faça isso. Olha que interessante. Por quê? Jesus ele não vai acrescentar algo, ou melhor, revelar algo para você em um determinado ponto ao qual você não teve a capacidade de obedecer à fase anterior. É como se eu estivesse querendo subir uma escada e eu estou no primeiro degrau e eu já quero esticar a perna para pisar no topo. E eu acredito que sim, a nossa jornada é de glória em glória. Às vezes a Andressa fala assim, mas sempre vai ter alguma coisa? Eu falei, sempre vai ter, porque constantemente a gente está lutando para melhorar aquilo que somos, para melhorar aquilo que precisamos aperfeiçoar em nós, porque é importante para Deus que a gente dê certo. E para isso existe um processo. Se você parar para analisar todos os heróis da fé, eles tiveram uma fase de processo. Mas a fase do processo, a fase do preparo, ela sempre vai ser inferior à fase que você desfruta. O tempo vai ser muito maior. Então compensa respeitar, compensa obedecer ao Senhor. Agora, o que fazer? Como eu disse anteriormente, e eu encerro esse vídeo, antes da gente entender como a gente opera, ou sair pelo mundo achando que vamos fazer isso ou aquilo e deixarmos ser influenciados por determinadas situações, a gente precisa ler o manual. Talvez isso seja um convite para você e para mim, que Deus queira deixar mais claro, que você precisa se debruçar mais, orar mais, ao ponto de que vai chegar um determinado momento que as tuas orações elas serão somente de agradecimento. E nunca mais sobre provisão, porque isso vai se tornar algo automático na sua vida. Então eu oro para que Deus ele nos dê a capacidade de um coração com entendimento, para que ele possa abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir mais aquilo que ele tem acerca de nós para falar com a gente. Eu oro para que o Senhor ele venha estender a sua mão poderosa sobre nós. Eu oro para que a nossa consciência, ela seja cada vez mais aberta para que a gente possa realmente entender e compreender aquilo que estamos fazendo que não agrada ao Senhor. E veja, orar e não ter uma oração
respondida pelo Senhor, não significa que culpa e arrependimento vai tornar algo que edifique você. Mas isso é um sinal de que você precisa olhar para Deus, orar para Deus em nome de Jesus, para que Ele possa revelar a nós aquilo que está oculto, para que a gente possa trabalhar nisso, para passar para a próxima fase. E por mais que essas coisas sejam coisas que a gente não queira mexer, a gente precisa entender que a melhor opção é obedecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, isso é muito importante. Não deixe de dar o seu like, deixar o comentário sobre o que você achou. E eu te vejo no próximo vídeo. E até lá.